Seja bem-vindo à Revista Fórum, eu sou Carlito Neto, historiador e cientista político, e hoje a gente está aqui para analisar a possibilidade real da prisão do Jair Messias Bolsonaro. Muita gente viu a situação ontem que a gente trouxe aqui na nossa análise, citando ali que o Centrão procurou Bolsonaro e falou que Bolsonaro provavelmente será preso até o final de julho, no caso envolvendo a trama golpista do 8 de janeiro. A gente viu também que o Eduardo Bolsonaro se tornou ali, se tem um inquérito nesse momento aberto no STF para se investigar o Eduardo Bolsonaro por estar atuando para, de alguma maneira, atrapalhar o julgamento do pai, né? Tentar, de alguma maneira, pressionar o Estado Democrático de Direito brasileiro, as instituições democráticas, e está se complicando. E aí muita gente começou a cogitar a possibilidade real da prisão do Bolsonaro acontecer. Muita gente perguntou se isso seria possível mesmo, se é verdade, qual é o embasamento técnico que existe para isso, e a explicação é muito simples, meus amigos. O artigo 312 do Código Penal, do Código de Processo Penal, na verdade, que nós citamos ontem aqui para vocês, inclusive, fala sobre os critérios que precisam ser preenchidos para que o indivíduo tenha uma conduta que se tenha a aplicação do que nós chamamos de prisão preventiva. E o que é que essa situação envolvendo o Eduardo Bananinha pode trazer para o próprio pai? O que pode acabar acontecendo é que, primeiro, o Eduardo Bolsonaro pode ser enquadrado ali em tentativa de golpe de Estado. O Eduardo Bolsonaro também pode ser enquadrado no crime de obstrução de justiça, além de outros crimes que estão sendo apontados na denúncia. E quem seria, Carlito, beneficiado dessas ações do Eduardo Bolsonaro nos Estados Unidos da América? O Bolsonaro. E por que que ele pode ser preso preventivamente antes mesmo do fim do julgamento dele? Ele pode ser preso porque ele disse em uma entrevista recente que quem está mantendo o Eduardo Bolsonaro nos Estados Unidos da América, quem está bancando o Eduardo Bolsonaro nos Estados Unidos da América, segundo o próprio Jair Messias Bolsonaro, é ele. Com as doações que ele teria recebido ali daquela história do Pix, que vocês sabem e tudo mais, e que por conta, em tese, desta ação do Eduardo Bolsonaro, ou melhor, desta ação de manter o Eduardo Bolsonaro nos Estados Unidos da América, sendo bancado com o dinheiro ali da doação dos seguidores dele, e o Eduardo Bolsonaro, como já deixou explicitado em várias entrevistas que ele mesmo publicou em alguns lugares, ou que foram publicadas, ou em comunicados que ele mesmo faz em suas redes sociais, o motivo para que ele esteja lá nos Estados Unidos da América é buscar sanções para, de alguma maneira, punir os magistrados e o Procurador-Geral da República que denunciou o seu pai e os magistrados que vão julgar o seu pai. Isto está sendo entendido, entre tantas outras coisas, como o crime de obstrução de justiça. E como o Bolsonaro, que é o patrocinador do seu filho nessa intentona golpista 2.0, que neste momento ele conduz no território lá, território extra brasileiro, que a gente chama inclusive ali, né, de terra do Tio Sam, se aplica perfeitamente o que estabelece o artigo 312 do Código de Processo Penal, que traz a explicação, como a gente já trouxe aqui, mas eu vou precisar replicar para que as pessoas entendam. A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. Traduzindo de forma bem clara para vocês, neste momento, manter o senhor Jair Messias Bolsonaro em estado de liberdade é um perigo para o curso do processo. E olhem vocês que a prisão preventiva, ela é uma exceção à regra. A regra, inclusive, é que a gente tem ali a presunção de inocência, direito ao contraditório e ampla defesa, que ninguém seja preso antes da sentença penal condenatória transitada em julgado, porém, em casos de, entre aspas, exceção, você tem o caso do pedido de prisão preventiva, que é um exemplo prático atualmente que nós temos desses envolvidos no 8 de janeiro, que estão presos ali enquadrados no que a gente chama de prisão preventiva, o Walter Souza Braga Neto.
ele foi preso, acusado ali, entre tantas outras coisas, de supostamente tentar obstruir a justiça. Se teve ali o pedido de prisão preventiva contra ele, recentemente, inclusive, a defesa do Braga Neto pleiteou, né, solicitou, pediu que a prisão preventiva dele fosse revogada e o STF decidiu manter a prisão do Walter Souza Braga Neto, né, que foi vice-candidato na chapa do Jair Messias Bolsonaro. Essas informações são importantes a gente trazer aqui porque o próprio Eduardo Bolsonaro tem ido para as redes sociais com frequência para poder replicar ali esses ataques que ele promoveu e lamentavelmente continua promovendo contra o Estado Democrático de Direito, contra as instituições do Estado Democrático de Direito e contra também a democracia brasileira. A gente citou aqui que entre os diversos crimes que estão sendo apontados ali contra o Eduardo Bolsonaro, a gente tem um crime de coação no curso do processo e possível obstrução à investigação de infração penal que envolva organização criminosa. Além, inclusive, a gente precisa lembrar que o ministro Alexandre de Moraes tirou o sigilo da denúncia contra o Alexandre de Moraes, ou melhor, contra o Eduardo Bolsonaro, além, inclusive, da possibilidade de se enquadrar ali, né, o Eduardo Bolsonaro no artigo, não sei se é 359L ou M, eu não lembro exatamente como é que está na peça, mas ele pode rodar. Existia, inclusive, a expectativa de que o Eduardo Bolsonaro regressaria ao Brasil em julho. Ele até chegou a comentar isso com algumas pessoas, que ele voltaria para o Brasil em julho. Eu já tinha dito que eu não acreditava que ele voltaria para o Brasil tão cedo. E aí ele voltou aquele papinho de que enquanto o ministro Moraes não for preso, ele não regressa ao Brasil. Eu recomendo que ele se prepare física e emocionalmente, porque o pai dele vai ser preso, e não vai demorar muito. Já tem ali em torno de 70 anos, ficará alguns anos na cadeia. Pode ser, inclusive, que morra preso. E se ele não andar dentro do que estabelece a legislação brasileira, né, dentro da linha sem cometer crime, existe o risco de o pai dele morrer e ele acabar, inclusive, nem conseguindo vir para o enterro do pai. Porque como atacou a democracia, como atacou o Estado Democrático de Direito, como está neste momento cometendo o que algumas pessoas também costumam chamar de crime de lesa pátria ou lesa nação, já que ele está roubando, enganando, traindo o próprio país de alguma maneira, o Eduardo Bolsonaro pode simplesmente se complicar ainda mais. A gente viu que aquela situação da vaquinha que estava sendo pedida ali, mais Pix pro Bolsonaro, não pegou bem, porque enquanto o pobre menino rico Eduardo Bolsonaro disse que estava dormindo num colchão inflável nos Estados Unidos e que tinha pelo menos água, a esposa estava mostrando a casa luxuosa que eles alugaram nos Estados Unidos da América ou que pertence ao Eduardo Bolsonaro. A gente não vai saber tão cedo essa informação. E, inclusive, enquanto o ministro Gilson Sanfoneiro ali pedia doação em Pix para ajudar o Jair Messias Bolsonaro, que só tinha 9 milhões de reais para poder se defender, e lembrando que no acordo do Bolsonaro com o Valdemar da Costa Neto, quando ele foi para o PL, o combinado é que o PL assumiria os custos da defesa do Bolsonaro. Eu já até mostrei isso aqui também durante as participações que eu faço no Fóruns, na Fóruns e Meia e nas minhas análises aqui também no Carlito Neto na Fórum, às 4 horas da tarde, de segunda a sexta-feira. Só que aí não pegou bem essa situação e, além do mais, aí, enquanto estava ali o Gilson pedindo Pix pro Bolsonaro e para ajudar o Dudu Bananinha, tava lá a Heloísa Bolsonaro postando foto com uma bolsa de 42 mil reais. O que aconteceu? O Eduardo Pendrive Bananinha precisou vir a público, eu estou usando a ironia, né, por causa daquela viagem que ele fez lá pro Catar com os pendrives, precisou vir a público e dizer ali que ele não precisava de ajuda, que ele estava bem, que agradecia a preocupação de todo mundo, mas que ele estava conseguindo se manter. Mas enfim, quero que vocês comentem aqui o que você acha de tudo isso, quando é que vocês acham que o Bolsonaro vai ser preso. Na minha análise, a prisão realmente pode acontecer a qualquer momento, e eu já venho citando aqui há vários meses que os critérios técnicos para se ter uma prisão preventiva contra o Bolsonaro já foram preenchidos. E não depende da minha interpretação, da minha vontade, é o que está escrito na letra fria da lei. E quem interpreta isso não é meramente Carlito Neto, são os magistrados e o que está escrito na lei. Claro, a gente está vendo que está existindo uma certa preciosidade exagerada, pelo menos na minha análise envolvendo o Bolsonaro, que mesmo ele cometendo as ações mais atrozes, não se tem um pedido de prisão preventiva contra ele. Mas agora que ele que a gente está vendo o filho dele atacando o STF lá fora, atacando a Procuradoria-Geral da República, tentando atrapalhar no curso do julgamento, pode ser que sim, se tenha a decretação da prisão preventiva do Bolsonaro, não lá no final de julho,
talvez já com algumas etapas do processo adiantada, mas já agora, para impedir, inclusive, que durante o curso do processo a gente tenha ali novidades ruins que comprometam, inclusive, o cumprimento da pena do Bolsonaro. Compartilhe esse vídeo se você puder, se inscreva no canal da Revista Fórum, deixa seu like, grande abraço e até o nosso próximo encontro. Tchau!